Nesse vídeo da série Alfabetização no Eliezer Max, vamos falar sobre alfabetização estética e artística. São dois conceitos que se fundem em algum momento, mas que seria bom marcar um pouco a especificidade de cada um. A alfabetização estética se refere à forma de olhar para o mundo e atua sobre todos os campos da sensibilidade humana. É diferente da alfabetização artística, que já se refere às metodologias próprias de cada área, de cada linguagem do campo das artes. Nesse vídeo, vocês vão conhecer o depoimento dos professores de artes da equipe do Eliezer Max, na certeza de que é esse conjunto de projetos que se articulam no dia a dia também com outros projetos do Núcleo Comum, que a gente desenvolve essa alfabetização estética, amplo senso das nossas crianças. Aproveitem o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a alfabetização estética na escola Eliezer Max. Na nossa escola, a alfabetização estética começa de forma empírica, muito experimental. Ou seja, as crianças experimentam através do corpo, com 5 sentidos, as múltiplas linguagens artísticas. Na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, nomeamos essa disciplina de artes integradas, justamente por entender que seria impossível dissociar a mente do corpo. Dessa maneira, nossos encontros incorporam artes cênicas, brincadeiras corporais, música e, é claro, artes plásticas. A alfabetização, por definição, é o processo de aquisição de um código. A alfabetização estética pode ser entendida como a alfabetização de uma linguagem não verbal. O processo de letramento, assim como a alfabetização estética, são processos que caminham juntos. Da mesma maneira que as crianças na educação infantil experimentam o som das letras, criam suas próprias hipóteses, nas artes elas também partem do mesmo princípio de experimentação, através do corpo e através dos sentidos. E quando chegam no ensino fundamental, todas essas vivências e esses conceitos passam a ter nome, passam a ser nomeados, como o ponto, a linha. O Eliezer também se inspira e se apoia nas metodologias socio-interacionista e construtivista. Isso significa justamente colocar a criança e sua criatividade no centro do processo de ensino. Por esse motivo que a gente evita, por exemplo, desenhar ou fazer algo pela criança. A gente incentiva que ela se aventure e que ela explore novos tipos de materiais e suportes. E aí sim, ela vai construindo gradativamente o seu processo interno de criação. Falando de alfabetização de uma forma bem ampla, a gente traz um conceito de alfabetização visual. Por que alfabetização visual? Porque a visualidade, ela também requer um aprendizado, um aprender a ver. Então, quando a gente olha uma obra de arte, a gente começa a exercitar essa visão. A gente leva os alunos a começarem a perceber de que um quadro é feito, de que uma pintura é feita, de que um desenho é feito, como é que essa composição é construída. Então ela é feita de linhas, de cores, de planos, e como é que todos esses elementos da linguagem visual, eles acabam trazendo uma ideia, eles transmitem uma ideia. Outro aspecto importante da alfabetização visual é a gente relacionar as imagens com contextos históricos. Então, quando a gente está mostrando os trabalhos para os alunos, com essa proposta de uma alfabetização visual, a gente oferece um tempo maior de observação. Vamos observar aquela tela, vamos ver o que tem por trás daquelas imagens, que informações estão associadas àquelas imagens. Então é muito importante a gente aprender a ter um olhar crítico para essas informações visuais. Aqui no Eliezer Max a gente não faz uma escolha de um ensino da arte de uma forma cronológica, né? Partindo da pré-história até chegar na arte contemporânea. Não, a gente parte da abstração. A gente, na educação infantil, inclusive, a gente já parte do contemporâneo, onde eles vão ampliar sensorialmente um mesmo assunto, eles vão experimentar o máximo de linguagens que é possível explorar aquele assunto.
E nos primeiros anos do Fundamental 1, a gente vai, inclusive, partindo desse abstrato, para eles entenderem, inclusive, qual é a diferença do que é um figurativo, do que é um abstrato, e de quais são esses elementos que fazem a arte a partir do advento da, por exemplo, na pintura, a partir do advento da fotografia. Eu não preciso mais pintar, desenhar uma arte exatamente como ela é. Bom, nosso objetivo nas aulas de música para a educação infantil é permitir que as crianças tenham contato com a linguagem musical através do corpo, da brincadeira e do afeto. Nas aulas, as crianças elas são apresentadas a uma série de brincadeiras antigas, populares, não só do Brasil, como de vários outros países. A gente sempre recorre a narrativas, a brincadeiras, porque a linguagem das crianças é a brincadeira. Então, a gente fazendo dessa forma, a gente consegue se aproximar da criança e dar significado àquele aprendizado. Bom, o segundo pilar seria o movimento, até porque as crianças não param de se movimentar. Então, nas aulas, elas têm vivências que permitem que ela entenda alguns parâmetros musicais, como a intensidade, o andamento, mas com o corpo, através do corpo, né? Então, nesse momento, a gente não se preocupa em formalizar aquele aprendizado. Bom, para completar esse tripé, a gente tem o afeto. Porque não tem como a gente educar, principalmente quando a gente está falando de crianças pequenas, sem chegar no coração delas, sem realmente afetá-las, assim. Então, quando a gente brinca de uma forma plena, olhando no olho da criança, ela se sente amada, ela se sente pertencente e ela se abre para o aprendizado. Na música, não diferente de outras linguagens, a gente tem códigos e estruturas para que a gente estude, aprenda música como alfabetização de uma outra língua. Na educação musical, eu sempre prefiro que a criança primeiro cante, se aproprie da música, primeiro dance, primeiro sinta a música. Então a criança aprende na escola a desenvolver o senso estético, né? Ela tem uma sensibilização para a música, ela vai entender o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Ela vai ganhar elementos, né? Para poder decidir o que é bom para ela, né? Enfim. Então, assim, o som, a gente começa a dar elementos para as crianças, né, de música através desses parâmetros, através do corpo, através da brincadeira musical, através das notas musicais, enfim. E aos pouquinhos a gente vai formando com esses elementos uma noção um pouco mais estruturada de música, né? A alfabetização musical do Eliezer, ela não acontece junto com a musicalização. Primeiro você precisa explorar a música, conhecer os sons, conhecer a diferença de sons. Depois, mais tarde, já no Fundo 1, você vai começar a pensar como grafar isso. Como a gente se comunica desses sons que a gente já experimentou, que a gente já conhece, que a gente já sabe fazer com os instrumentos, com a voz. Como é que a gente consegue comunicar isso para outros? Como é que a gente marca tempos? Como é que a gente fala de uma forma matemática qual nota que eu quero em qual tempo? Quando a gente fala de teatro, de dança ou de qualquer expressão artística, a gente está falando de uma linguagem, necessariamente. Então, o grande objetivo pedagógico de uma aula de teatro e dança, no meu caso, é que os alunos consigam se familiarizar com essa linguagem, se alfabetizar nessa linguagem, conhecer que ferramentas existem para se comunicar, para, enfim, poderem fazer um exercício de tradução. Ou seja, como pegar pensamentos, sentimentos, discursos, mensagens e traduzir em cena, em dança, em expressão corporal. Para essa tradução poder acontecer, é preciso que haja uma alfabetização nessa linguagem. Então, além da alfabetização de escrita, digamos assim, que é como o aluno vai se expressar, como esse aluno vai escrever em teatro ou em dança, é importante também treinar a alfabetização de leitura. Como se lê uma cena? Como entender, além da historinha, além dos personagens, que mensagens subliminares aquilo está querendo passar? Que ideias de mundo aquilo está querendo passar? Que questionamentos aquela cena está querendo passar?
Então, nas aulas de teatro, quando os alunos chegam no Fundamental 2, eles já vêm com uma bagagem de teatro que eles adquiriram no Fundamental 1. Então, nesse momento, eles já têm uma série de artifícios de como criar uma cena dramática. Eles já aprenderam a estruturar uma cena dramática, mas ainda tem muita coisa para a gente explorar. A ideia de fazer teatro na escola é não formar atores, mas formar cidadãos que possam se expressar artisticamente, observar um material artístico, uma peça de teatro e ter um olhar crítico para isso, assim como ter um olhar crítico para o mundo em que vive. Resolver e desenvolver situações e resolver problemas e conflitos que a gente traz para dentro da sala de aula e que a gente pensa neles cenicamente e que a gente resolve eles através de uma cena, de um personagem.